Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos fazer esse modelo de macacão. Ela é uma malha chenille de veludo. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, meninas, eu comprei ele 2,20 m, vocês vão ver, sobra um pedacinho lá na hora, 2,20 m e sobrou uns 25 centímetros mais ou menos. E esse tecido, ele tem sentido e é para um tamanho P. Então, por isso que eu falo para vocês que é sempre bom a gente cuidar. Eu falar aqui a metragem para vocês, dependendo do tamanho ou do sentido do tecido, vai mudar lá a quantidade de tecido, né? Por isso, sempre é bom vocês calcularem eles por altura. Altura de corpo, de calça, de manga, né? E mais 10 centímetros lá no final, sempre pra gente ter de recurso ali, até se às vezes o pessoal corta torto, né? Então essa daqui é uma malha chenille de veludo, mas o do modelo que eu tô tirando o molde é de uma malha winter. Então bora pro passo a passo? Então, meninas, aqui eu vou tirar um molde de uma peça pronta, já que eu tenho. Então, a primeira coisa é ver o sentido daquele tecido, né? Cuidar ver se ele estica um pouco nos dois sentidos, porque como é macacão também fica confortável. Eu escolhi essa lãzinha, então, e ela tem esses pelinhos. Esses pelinhos a gente tem que cuidar o sentido para ele ficar sempre lá para baixo. Então, gasta um pouquinho mais de tecido por causa dessa questão do sentido do pelinho dele. Vou botar o tecido direito com direito, orelha com a outra orelha do outro lado, né? E vou deixar ele bem esticadinho, sempre dobrado em dois, porque a gente vai tirar as duas pernas da frente e as duas pernas das costas, sempre cortando tudo junto. Até para fazer par, porque senão quando vocês verem, vocês cortam as duas pernas pro mesmo lado, né? E assim muito mais rápido também. Então ali o molde a gente vai tirar pelo próprio macacão. O bom também é tirar no papel, né? Pra ficar, facilita para vocês, se tiver alguma margem de erro ainda dá tempo, né? De vocês perceberem isso. Como eu já tenho mais prática, por isso eu já vou tirando ele ali. Esse foi eu que fiz também. Então, eu vou tirar o modelo dele. Foi uma criação de 2 modelos juntos que eu criei. E eu gostei muito dele, agora eu resolvi fazer um novo e mais quentinho. Então, a primeira coisa é virar a peça do lado avesso e botar uma manga dentro da outra ali. Cuidar para elas não retorcerem, por isso a gente vai botar aqueles alfinetes segurando bem costurinha com costurinhas ali, para ele não ficar dançando e não torcer lá dentro. Isso a gente pode botar ali na manga, no punho, né, na parte lá do ombro, todo ele para eles ficarem um lado só, porque o outro lado é espelhado, é tudo igual. Então a mesma coisa agora eu vou fazer ali na perna, coloquei uma perna dentro da outra, cuidar para as costurinhas não retorcerem também. E vamos botando esses alfinetes sempre de pezinho. Eu tô pegando somente 2 camadas ali do meu tecido pra botar o alfinete, porque frente e costas é diferente, tá? Então ali eu vou tirar o meu molde da calça. E nessa outra parte vai sair a minha blusa depois. Como ele tem sentido o tecido, por isso eu vou aproveitar mais. Estava analisando ali ver se ia dar todo esse tecido por causa dessa questão do sentido do tecido mesmo. Então, a primeira coisa, lá onde eu tô, é a parte aberta do meu tecido. Então, eu sempre vou botar o bumbum, que é a parte maior, e pra ponta do tecido, o meu gancho também, que é a parte maior da minha calça. Que assim, eu aproveito mais aquele tecido, né? No nosso caso, a gente não vai poder virar depois, porque ele tem sentido, né? Mas igual a gente aproveita mais o tecido de vocês, botando sempre o gancho naquela ponta lá e na hora do corte. Assim eu vou riscando ele toda a volta, vou deixar ele bem ajeitadinho ali pra ficar certinho. Tô acrescentando mais a bainha já também, que depois eu vou colocar. E vou ajeitar todo ele, porque as costas é maior, então ela faz aquela dobrinha ali. Depois eu vou aumentar aquela parte lá. Então, fiz a curvinha do meu gancho ali. Como tem um elástico na cintura, eu estico para riscar ele, não para deformar, mas que ele fique retinho ali, tá? E agora eu vou medindo aquela dobra, quanto que tem, tem para dentro 3 centímetros, risco mais 3 centímetros a partir dali. Tem 2 que vai afinando a perna, então vou aumentando 2, e assim vou indo até chegar lá no final. Que daí assim eu vou encaixando toda a minha perna ali depois, porque a perna das costas ela é sempre maior. Então agora a gente vai tirar também a parte da frente da calça. Então eu não virei aquele meu modelo ali por causa do sentido do tecido, né?
Lá a parte da cintura, a das costas fica assim mesmo um pouquinho mais alta, mas é sempre reta, por isso eu aproveito e ligo com um esquadro para endireitar bem a costura. E agora eu vou fazer a mesma coisa ali na parte da frente. Ó, estico aquela parte da cintura por causa do elástico, né, para ele ficar encaixadinho. Cuidar para ficar no fio, para ele ficar bem retinho, né? Porque como esse tecido ainda ele tem listras, a gente tem que cuidar muito na hora do corte, porque se eu botar o meu molde muito em diagonal, aquela listra vai começar aqui em cima e daqui a pouco ela vai para lá na lateral da perna, né? Porque eu tenho que cuidar para ele ficar bem retinho, então. O bom sempre é estar no fio do tecido, né? Mas às vezes para aproveitar mais, se tem pouco tecido, a gente acaba tirando ele um pouquinho em diagonal, né? Então, vou riscando todo ele ali na volta, dou aquela esticadinha lá na cintura também, que não deforme ele, só que deixe certinho o meu tecido, né? Como são tecidos muito parecidos, gurias, por isso que daí eu tirei todo o mesmo tamanho. Ali na frente, a perna menor, então eu tirei exato o tamanho e botei mais o da bainha. Então, na parte da cintura também, eu boto em esquadro para ficar bem retinho. E agora eu tenho que ver se eles vão se encaixar. Não adianta só fazer lá frente e costa que elas vão se encaixar. Eu tenho que fazer eles se encaixarem. Vou conferir o meu entrepernas e a minha lateral. Se eles estão exato o mesmo tamanho, então tudo certo. Se não, dou uma alteradinha ali, ó. Que ele tem que ficar exato o mesmo tamanho. Porque senão lá na máquina depois nada se encaixa. Então, ó, porque daí ali eu tô emparelhando ele, ó. Pra ele ficar exato o tamanho. Então, riscou bem ele. E agora a gente vai conseguir já cortar todo ele na volta. Esse meu outro modelo era de malha winter. Eu não fiz bolso nesse modelo agora, porque ela é uma lã mais grossa, mais pesada, senão acho que ia ficar com muito volume. Uma opção de bolso que daria para fazer nele quando é mais grosso, assim, é aqueles bolsos aplicados na frente, né, para quem quer bolso ainda. Mas, como eu vi, assim, naquele meu da malha winter, era mais como charme mesmo, porque ele acaba não usando o bolso, porque malha, qualquer coisa que tu bota ali no bolso, né, ele fica pesando. Então, por isso que eu falo pra vocês, toda peça a gente tem que analisar como que vai ser o modelo, que tecido que é, né? Porque cada caso é um caso, né? Cada caso a gente tem que analisar tudo nele pra escolher o modelo. Então, como esse, eu já tinha aquele outro modelo, eu vi que o bolso acabava não usando, né? E com esse tecido mais grosso, eu acho que ia ficar pior, porque vai pesar mais. E mais grosso também, pior para secar no inverno, né? Então, eu resolvi fazer sem bolso ele. Um modelo bem prático mesmo, bem versátil, que dá para usar de botinha, de tênisinho, né? Esse modelo da calça, eu fiz ele mais certinho, assim, mais skinny, mas também vocês podem fazer ele uma perna mais larga, acho que ia ficar bem bonito também de fazer uma perna reta, né? Ou uma wide leg, acho que ia ficar bem diferente. Então ali eu cortei toda a volta daquele modelo da minha calça e agora a gente vai tirar a parte da blusa. Vamos fazer a mesma coisa, deixei o tecido direito com direito, vou botar lá a orelha com a outra orelha do outro lado e vou deixar o tecido bem esticadinho, tá? Sem nenhuma ruguinha nele, que é pra não ficar um lado maior do que o outro, né? Sempre o tecido de vocês todo assim, todo ele pra cima da mesa, não deixar pendurado. Vocês viram que eu deixei ele emboladinho ali no final antes, que é pra isso, pra ele não ficar puxando vocês, tá? E ali na parte aberta onde eu tô, a gente vai começar pelas costas, porque daí nas costas vai ficar uma emenda atrás. É normal, gurias, essas mangas morcego ter aquela costura atrás. Até para aproveitamento de tecido, né? Ou também por causa do sentido ali, no nosso caso. Senão eu teria que comprar mais tecido para encaixar ele também, né? Para ficar as duas alturas. Mas é um tecido que é bem fofinho, mal aparece aquela costura nas costas também, né? Então, por isso a gente fez aquele cortezinho atrás. Então, eu vou riscando toda a volta dele. Ali embaixo ele tem um punho que depois eu vou acrescentar. E ali na cintura onde tem o elástico, eu estico também pra fazer ele ficar retinho, sem deformar ele também. Então, ali tá toda a minha blusinha, ó. Só que agora em manga longa, né? Aquela blusinha manga morcego. Agora ali eu peguei a parte das minhas costas e da minha frente da calça para medir quanto que é aquela cintura, porque como a minha blusa vai encaixar lá naquela cintura, eles têm que ter o mesmo tamanho. Então esses detalhes, gurias, que fazem toda a diferença da gente cuidar, porque senão depois chega lá na máquina, as coisas não se encaixam, né? Então tem que pensar tudo isso lá na hora do molde. Por isso é bom vocês fazerem primeiro no papel, né? Como já tem mais prática, já lembro desses detalhezinhos, né? Mas senão ainda dá tempo de vocês perceberem isso. Por isso eu digo que de vocês fazerem no papel primeiro.
Ali na parte da manga a gente deixa reto, né? Apesar de fazer as linhas, depois eu risco com o esquadro onde é bem retinho para deixar ele bem alinhadinho. Então, lá no meio das costas vai ficar com um corte. E ali eu vou cortando toda a volta. Ali é a parte do meu punho e a parte do comprimento da minha manga. Ela vai ficar uma blusinha ombro a ombro, né? Um macacão ombro a ombro. Eu acho que fica bem bonito esse modelo. Depois dá pra fazer a versão shortinho também, né? Usar outros tecidos também. Então, vocês viram que um molde vocês podem aproveitar depois. Só procurando sempre e fazerem tecidos próximos. Esses são tecidos próximos. São tecidos que é uma lãzinha. Os dois esticam tanto na largura quanto na altura. Na altura não é tanto. Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Porque se eu colocar um que estica muito na altura, vai ficar muito fundilhudo também, né? Então, ali agora eu botei ele na dobra, porque na minha frente vai ficar com dobra, para não ficar aquele corte aqui na frente. E eu vou cortando toda a volta dele. Vai ser a mesma coisa frente e costas, a única diferença é que as costas vai estar com uma costura atrás, tá? Então, eu cortei todo ele igual. Agora, ainda até sobrou um pedacinho lá de tecido, que depois eu vou inventar alguma coisinha, né, pra Agnes. Sempre acabo inventando, dá pra fazer ali uma salopete, uma sainha, ou um blusãozinho também, assim, pra ela, né, com a manguinha junto, né? Ou até mesmo separado, porque ela é pequenininha. Então, aí agora eu vou tirar a parte do meu punho. Eu risquei ele na volta, deixei na dobra, peguei um pedacinho ali que tinha do tecido na dobrinha e vou alinhar todo ele para ele ficar retinho, ó. Sempre ele retinho e vou fazer a mesma largura do outro lado, porque o punho é duplo e também todo ele retinho, ó. Nas partes embaixo e em cima, eles têm que ter a mesma largura. Naquele risco do meio, ele ficou 1 centímetro, 1,5 centímetros menor, gurias, que é pra ele dar aquela funilada no punho. Então, ali o tecido tava dobrado já em 4, ó, e na dobra. Que daí eu aproveitei aquele lá pra tirar o meu punho. O punho vai ficar sempre assim, em bandeirinha, né, a gente fala. Que fica aquela entradinha ali pra ficar mais ajustado no nosso punho. Agora eu vou cortar aquela parte da barra na parte de cima ali do meu corpo. Então eu medi quanto que tem embaixo e quanto que tem em cima, porque também faz aquela bandeirinha ali. E quanto que tem a altura dele. É como cortar um cos de uma calça mesmo também, tá, Cris? Então eu medi na minha blusa, ó, quanto que tinha pra confirmar. Sempre conferindo lá com o corpo de vocês, né? E ali é onde eu tô, é a parte aberta do meu tecido. Então, na parte das costas, como já tem costura mesmo na blusa, não tem problema eu fazer uma costura também na minha barra, porque eles vão ficar iguais, né? Ou se não tivesse na blusa também não teria problema, porque fica nas costas, normalmente nas costas é normal ter a emendinha, né? Então, eu botei aquela minha medida por 4, né? E ali eu também achei a metade, ó, e entrei 1 centímetro pra fazer aquela bandeirinha também, que é pra ele dar aquele ajustezinho. Agora, quando eu tenho o molde, eu só boto o outro bem em cima e vou cortar ele. Aquele que eu tava cortando primeiro era onde tava a dobra do tecido, que era a frente. Agora que eu vou cortar as costas, que não tem dobra do tecido. Então, corto todo ele na volta e ali eu corto com um pouquinho a mais, ó, 0,5 centímetro, que é só pra mim fazer a emendinha. Então, ali é a sobrinha do tecido, ó, que ainda sobrou, dá pra inventar alguma coisinha. Ali a barrinha da minha parte de cima, né, aquele meu cos em cima. Só os fiapinhos mesmo dos tecidos, ó, vocês têm que aproveitar. Esses restinhos maiores eu guardo, porque vai que precisa para acabamento para outra peça que eu quero fazer, né. Então, ali tirei a blusa, tirei os punhos e a calça frente e costas. E agora vamos passar todo no overlock. Como é malha, ela vai todo na over, tá, gurias? Ele é um tricôzinho, né? É bem quentinho, esse tecidinho bem gostoso. Ele é pelo cedinho do lado de dentro também. Então, pra trocar a linha agora, é aquela mesma coisa, né? Sempre cortando rente ao rolo e dando aquele nozinho pra gente trocar essa linha. Pra gente não perder o caminho dela, né? Senão tem que enfiar toda a linha na máquina. As linhas são diferentes, sim. As linhas que vão por baixo são linhas de overlock. As linhas que vão por cima, que vão na agulha, é linha igual que a gente usa lá na máquina reta, tá? Então, deu o nozinho ali eu tenho que sempre tirar a linha da agulha, porque o nozinho não passa na agulha, só se eu der um nozinho muito fininho pra ela passar ali na agulha, né? E as linhas de overlock, daí eu vou puxar as duas juntas ali e depois eu vou puxar as duas da reta também. Ó, como deu uma trancadinha nele ali, ele já tava desenfiado, ó, a minha linha, daí eu já fui enfiar ela ali pra depois conseguir já puxar as duas juntas, ó.
Eu só tinha desenfiado um caminho dela ali. Tem que cuidar pra ele não enganchar em nada no rolo, né? Porque senão essa linha tranca, né? Essa linha de overlock, ela é mais desfiada. Ela tem um elastano. Por isso, ela também faz com que a gente não estoure a nossa roupa, né? Por isso que o pessoal costura lá uma leg, costura em casa, né? Costura a mão ali e fala, eu costurei, mas a costura não ficou, né? Porque é uma outra tipo de linha, né? Que a gente usa. A máquina faz toda uma trama, né? Então, dá bastante diferença. Então, agora ali, pra gente costurar, a primeira coisa a gente vai costurar aquela curvinha do gancho. Botei o tecido direito com direito. Esse tecido é muito parecido, gurias, o direito e o avesso. Mas eu fui ainda confirmar se era isso mesmo que eu ia colocar como direito, né? Mas sim, ele tem uma diferencinha. A gente vê que o ponto é um pouquinho mais embolado, né? Do lado de dentro, tá? Até porque ele é peludinho, esse dentro e fora, né? Então, costurei primeiro só a curvinha do gancho. Esse tecido apeluciado é bom vocês costurarem, sempre forçarem ele ali, pra ver se costurou bem mesmo, porque às vezes fica um buraquinho, né? E daí, quando a gente vai vestir, que força mesmo a peça, aí sim que ele acaba abrindo, né? Então, dei uma conferida ali na costura, passei o gancho da frente e o gancho das costas, agora eu já posso unir as minhas pernas, ó. Se eu tivesse bolso, daí eu ia fazer os bolsinhos agora. Então, como não tem bolso, já vou fechar toda a lateral da minha perna. Boto o tecido direito com direito, boto ele ali na pontinha e vou vindo sempre de baixo para cima para fazendo ele encaixar. De preferência de baixo para cima, e eles têm que se encaixar sem sobrar, porque a gente já tinha conferido tudo lá no molde, tava tudo certinho, né? Então ele tem que encaixar todo ele, porque se dá uma sobra, quer dizer que tá um lado mais repuxado do que o outro, tá? Vocês viram que eu não fui botando alfinete ali, né? Eu vou botando tudo na mão e vou soltando. Mas vocês podem botar sem alfinete. Botem um alfinete de pezinho, né? Que pra vocês não precisarem ficar tirando ele. Vão botar ele ali uns 2 dedos longe da ponta, que assim vocês conseguem passar a sapata ali do lado. Não pode passar por cima do alfinete, senão a sapata vai pressionar ali. Pode furar o tecido de vocês, quebra até a agulha, né? E o ponto da máquina daí fica feinho ali e a gente tem que trocar aquela agulha, tá? Então, fez as laterais, sempre de baixo pra cima. E agora eu vou encaixando ali o meu entrepernas. Botei numa ponta e segurei lá no meio e vim encaixando todo ele. E vou encaixando depois até a outra ponta para fazer todo o meu entrepernas. Mesma coisa para quem vai botar alfinete. Eu vou botar sempre nas extremidades onde ele tem que se encaixar. Eu vou botar um alfinete numa ponta, na outra e um outro alfinete no meio. E depois eu vou botando os outros alfinetes dentro desse espaço ali para forçarem eles se encaixarem naquele espaço, porque eles têm que se encaixar naquele pedacinho ali. Só as extremidades que elas têm que se encaixar, que a gente já tinha conferido. Então agora para fazer aquela minha barra de cima, eu tenho que cuidar o sentido do pelinho. Tanto cuidar o direito com o direito, quanto aquele pelinho tem pé. Então eu tenho que cuidar para o pelinho, quando colocar, botar os pelinhos direito com direito ali e que eles fiquem os pelinhos tudo para baixo, né? No mesmo sentido, para não ficar um pelo oriçado quando a gente colocar ele ali, né? Então fechei as minhas 2 laterais. Quando tem aquela bandeirinha, eu estico, né, para fazer aquele Vzinho. E vou já dividir por 4 aquelas partes ali. Como já tinha costura nas costas, eu só dei um piquezinho na frente, em cima e embaixo. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa lá nos meus punhos, ó. Botei direito com direito e costurei aquela bandeirinha e aí já dividi. Esse eu dividi por 2, porque se tinha costura ali, só dei o piquezinho, porque o punho é menor, né? Aquela parte da barra ali, cos, né? É maior, então a gente divide por 4. Mas se achar necessário também pode dividir por 4 o punho também, tá? Então, na parte das costas, na blusinha, a primeira coisa eu vou costurar a parte do meio das costas, porque no meio das costas tem aquela emenda, né? Então, primeiro eu vou deixar uma blusa inteira, que assim eu consigo botar ela direito com direito agora, com a frente, e vou encaixar elas e botar os alfinetes, posso botar na parte dos ombros e das laterais, tá? Então, sempre encaixando ali ponta com ponta, e vou fazer toda aquela parte do meu ombro ali. Cuidem para não sobrar nada, né? Eles encaixarem igual a gente fez lá na parte da calça, porque senão ele também retorce. Ali na parte da lateral do corpo ele faz uma curva, vocês esticam para encaixar, que é que nem na parte lá do gancho, né? Que a gente dá aquela esticadinha, indo devagarzinho nas curvas, né? Senão quando a gente vê na over, o pé vai mais rápido, acelera, corta aquela peça, né?
Então, esse tecido sai bastante excesso, gurias, porque tem aquele espelhinho também, né? Mas cuidem pra não cortar nada, eu tô cortando só, é mesmo pra emparelhar ele ali, mas cuidem, porque eu já tô acostumada, tô tirando tudo do mesmo tamanho, né? A gente fala não cortem nada dele, porque senão quando vocês vê, vocês cortem um lado mais do que o outro, né? E assim, quando vê, ajusta, fica uma manga mais justa do que a outra. Então, eu fechei os 2 ombros e as duas laterais. Agora, já fiz a minha marcação ali, dividindo o meio da parte do corpo. A calça, ela já tá dividida por 4, que tem as costuras do gancho e a costura das laterais, né? Então, eu deixei a minha calça do avesso e vou deixar minha blusa do direito e vou botar minha blusa lá dentro da minha calça. E assim eu vou encaixando as 4 partes. Cuidando nessa hora, gurias, que vocês têm que cuidar para aquela emenda da blusa ficar para a parte de trás. Por causa do gancho, que o gancho é um pouco maior também, né? Então, agora eu só tô encaixando as costurinhas ali, aquela costura do gancho até a lateral, da lateral até outro gancho, assim eu vou fazendo toda a volta. Podem botar alfinete também, né, na volta deles. Eu tô juntando a parte do corpo com a parte da minha calça. Então, sempre a gente vai fazer toda uma peça, faz toda a outra, para depois a gente unir elas, que assim fica muito mais fácil para vocês, né? Na parte da cintura ali, eu não quero que ele fique solto. Então, eu vou botar um elástico já pra ele fazer aquele fofinho dele ali, né? Na cintura, pra ele dar aquele caimento. Esse tecido fica bem pesadinho, assim, mais pesado do que aquele meu outro que eu tinha, que era de malha winter, né? Mas aquele outro eu achei que grudava muito pelinho. Por isso eu resolvi fazer um desse. Esse já é peludinho, né? Mas eu acho que eu vou usar bastante esse daqui, ele é bem quentinho também. Eu adorava aquele azul, só que ele acabava, como é azul marinho, assim, acabava grudando muito pelinho. Eu acho que da malha winter tem que cuidar as cores que pega, que daí ele não fica com um aspecto de velho, assim, sabe? Porque ele eu usei umas 2 vezes e ele já ficou, assim, enchendo de pelinho. Então, ali no elástico, esse elástico 07, eu dividi ele em 4 partes e vou encaixando ele também ali na parte da minha cintura. Então, eu posso botar tanto para a parte de cima, na parte do corpo, ou na parte da calça, tá? Por isso, tanto faz o lado que vocês forem colocar. Só tem que ir encaixando aquela divisão por 4 e esticando bem ele para encaixar naquela divisão por 4. Eu usei um elástico 07 ali e no final faz o transpasse, sem cortar nada dele na over, tá, gurias? Quem achar melhor também pode fazer ele lá na máquina reta. É só pra firmar mesmo aquele elástico ali. Como eu já tava na over, já botei todo ele na over e já tô acostumada. Mas cuidem pra não ajustar aquele elástico ali, né? Senão ele corta, ainda mais que é um elástico bem fininho. Agora, na parte do punho ali, eu tenho que cuidar também o sentido do pelinho, ó, gurias. Eu tenho que cuidar pro pelinho ficar pra baixo, pra ele não ficar oriçado também na hora que eu colocar. Então, quando ele fica pra baixo, eu boto deixei a minha blusa do lado avesso, o punho já certinho, e vou encaixando os piquezinhos lá com a minha parte da minha blusa. Porque a blusa, ela tinha costura embaixo, na lateral, e na parte de cima, na parte do ombro ali. Então, eu já tinha aquela marcação por 2, né? Eu só tinha feito no punho. Então, assim, eu só vou encaixando a circunferência. Ó, o outro punho também eu dobrei, cuidei o sentido do pelinho para ele ficar para baixo, ó, pro outro lado ele ficava oriçado. Então, se ele ficou para baixo, eu boto aquele pelinho para baixo, lá dentro da minha blusa que tá do lado avesso. Aquela costura eu vou botar na parte da lateral da minha blusa, que vai ficar para baixo também. E assim eu vou encaixando com o piquezinho. Vou encaixando toda a volta dele. Ali eu tô pegando 3 tecidos juntos, né? E vou fazendo toda a circunferência do meu punho, sempre pelo lado de dentro do punho. Por isso eu vou virar minha peça do lado avesso e vou costurar pelo lado do punho, porque assim fica mais fácil da gente fazer a circunferência. Assim vocês cuidam para não pegar a parte de baixo, né? Eu dou uma conferida, ver se não escapou nada, porque ali como é 3 tecidos e esse é bem peludinho, é ruimzinho de enxergar, né? Por isso a gente sempre dá uma conferida ali nele. Agora na parte do meu cos em cima, eu vou abrir ele, ó. Boto os pelinhos também, cuidando ele pra ficar o pelinho pra baixo, né? Quando ele tá dobradinho. Eu tinha já dividido a parte do meu corpo e a parte do meu cos. E eu vou fazer toda a circunferência dele ali, todo ele duplo, aquele cos. Aquele cos ali, gurias, eu posso fazer ele sem nada ali dentro, porque eu posso fazer pra ele fazer a tensão, né?
da barra aqui em cima, ele já ficou um pouquinho menor do que a parte do meu decote, já para ele tensionar ali em cima para segurar. No meu da malha Winter, eu fiz ele somente assim. Nesse daí, eu acabei abrindo um buraquinho ali e botando um elástico largo de 3 centímetros da volta, só para ele ficar mais firme, porque como esse tecido é mais grosso, ele é mais pesado, né? Então, ele cedeu mais também ali em cima. E assim, eu achei que ajustando ele ainda não ia ficar bom, né? Por isso, eu botei um elástico firme dentro dele para ele firmar mais. Então, ali na volta do cos, eu tava costurando 3 tecidos juntos, tá? Então, agora a gente vai fazer o acabamento embaixo na parte da bainha lá da calça. Só faltou a parte da bainha da calça. Quem não quer fazer na galoneira, ou pode fazer agulha dupla também, né? O que pode fazer é um punho lá pra parte de baixo. Assim vai ficar um modelo feito somente na overlock. Então, tudo é jeito de vocês planejarem a peça de vocês, tá, gurias? A forma que vocês vão fazer o acabamento. Então, eu não tenho a galoneira, eu não quero fazer com a agulha dupla, faz um punho lá pra parte de baixo. Só o pessoal que não gosta daquela parte mais joguem assim, né, que ele fica mais justinho ali embaixo. Então, por isso daí, fazer ele mais retinho, um pouquinho mais soltinho, eu fiz aquela bainhazinha dele. Então, pra trocar a linha, a mesma coisa, a gente vai cortar a linha rente ao rolo e dar um nozinho, né? E assim eu fiz, vou fazer toda a circunferência da minha bainha. Primeira coisa é cortar aqueles excessos de overlock que tinha ficado. Vou deixar minha peça do avesso e eu vou costurar do direito. Então, vou marcar a largura de uns 2 centímetros ali e vou cuidando sempre uma guia ali na máquina para minha costurinha ficar retinha. Que as agulhas vão pegar lá na parte de cima da dobrinha. Que não fique muita sobrinha lá em cima também. Que é para ele fazer todo o acabamento lá na ponta, né? E quando chegar lá no final, a gente sempre transpassa 2 centímetros, porque a galoneira ela não tem um retrocesso, né? É o arremate dela, então a gente transpassa esses 2 centímetros. Lá na parte da agulha dupla, também a gente faria isso quem for fazer a agulha dupla, tá? Não precisa dar o retrocesso, só transpassa ela, até porque a agulha é um pouco mais frágil, né? Então acaba quebrando. Ali a minha linha arrebentou. Quando a linha arrebenta dessa da over, vocês sempre dobram e giram ela, que daí ela fica mais grossinha, fica mais fácil de vocês enfiarem ela na máquina. E sempre com a pinça ali, né? Por isso que fica mais fácil também pra vocês. E tem que fazer aquele labirinto ali que com o tempo a gente vai acostumando certinho o caminho dela, né? Lá na nossa comunidade tem assim passo a passo lá, tem a parte básica da costura lá, né? E lá também tem escolha de máquina, tudo. E também tem esse passo a passo de como enfiar a linha na máquina, né? De trocar a linha, qual a máquina melhor pra vocês, né? Isso tudo ajuda lá dentro do nosso curso de corte e costura que tem lá dentro da nossa comunidade também, tá? Então, fiz toda a circunferência ali da perna e corto só bem rentezinho. E como eu falei pra vocês, como eu botei aquele elástico ali em cima pra firmar ele, não adianta só botar aquele elástico, eu tenho que passar uma costurinha bem no meio, ó. Então pelo lado direito, que nem a gente faz lá nos cos, né, das calças. Então pelo lado direito, a gente vai pegar bem naquelas emendas nas laterais e vai passar uma costurinha reta. Estica aquele elástico para ele ficar franzido dos dois lados iguais e costura do outro lado também. Só para firmar mesmo, para aquele elástico não ficar torcendo. E assim tá pronto o nosso modelo. E assim finalizamos mais um modelo. Espero que tenham gostado do passo a passo. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, o link está aqui embaixo na descrição, onde lá dentro da comunidade explico detalhadamente o processo de como fazer um detalhe numa peça, porque lá dentro da comunidade tem tanto o nosso curso de corte e costura básica, quanto de modelagem básica e avançada, o beabá da costura lá que eu falo pra vocês, né? E essas lives seria o nosso curso avançado, né? Então a gente faz esses modelos de peças. Aqui no YouTube fica disponível para vocês baixarem o molde em tamanho P, que é o modelo que eu tô fazendo sempre da peça, e lá dentro da comunidade daí tem a grade toda, o P, o M, o G e o GG. Então essas vantagens estão dentro da nossa comunidade, gurias. Que vocês tenham acesso a essas aulas aqui do YouTube, elas ficam por um tempo e daqui a um tempo está somente lá para quem está dentro da comunidade, então tem sempre aulas novas lá dentro da comunidade e moldes novos também, toda semana que a gente vai inserindo conforme a gente vai atualizando aqui no YouTube. Então lá dentro também tem a grade de todos os moldes, né? Essa é a vantagem de estar lá dentro da nossa comunidade. É como uma assinatura do Netflix, enquanto você estiver assinando, vocês têm acesso a todo esse portal. Dentro do nosso curso básico de costura e modelagem, a modelagem avançada também, que é para relembrar detalhes, né? Até com material de apoio para quem já foi nossa aluna, né?
E também essas aulas novas que a gente vai inserindo e tendo também para vocês imprimirem esse molde em casa, vocês podem imprimir em gráfica também já em tamanho original, que assim facilita para vocês, fazem só a parte do corte da costura, né, e já pegam o moldezinho pronto aqui com a gente. Então, espero vocês na próxima aula. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!